Hoje vamos conhecer Davi, o jovem pastor muito corajoso que confiou em Deus. Davi era o filho mais novo de Jessé e vivia na cidade de Belém. Ele era apenas um jovem pastor que cuidava das ovelhas de seu pai. Mas Deus tinha um plano especial para ele. Davi amava Deus e passava horas tocando sua harpa e cantando louvores enquanto as ovelhas pastavam. Ele tinha um coração puro e cheio de fé. Davi era um pastor corajoso. Quando um leão ou um urso tentava atacar suas ovelhas, ele lutava para protegê-las. Deus sempre o ajudava a vencer. Naquela época, Israel estava em guerra contra os filisteus. Os 3 irmãos mais velhos de Davi foram lutar no exército do rei Saul. Davi ficou em casa cuidando das ovelhas. Um dia, o pai de Davi disse: "Leve este pão e queijo para seus irmãos no acampamento. Veja como eles estão e traga notícias para mim." Davi acordou bem cedo, deixou as ovelhas com outro pastor e partiu para o acampamento. Ele estava animado para ver os seus irmãos. Quando Davi chegou ao acampamento, viu os soldados de Israel de um lado do vale. Do outro lado estavam os filisteus. Os 2 exércitos estavam prontos para a batalha. Davi correu até os seus irmãos e entregou as provisões. Ele começou a fazer perguntas sobre a guerra. De repente, um gigante enorme saiu do acampamento filisteu. Seu nome era Golias. Ele tinha quase 3 metros de altura. Todos os soldados israelitas ficaram com muito medo. Golias gritou bem alto: "Escolha um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês servirão aos filisteus." A Bíblia diz: ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e com muito medo. Ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante. Davi ficou surpreso. Quem é este filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi não tinha medo porque ele confiava em Deus. O irmão mais velho de Davi ficou bravo. "Por que você veio aqui? Com quem deixou as ovelhas? Você é arrogante e mal intencionado." Mas Davi não desistiu. A notícia chegou ao rei Saul que havia um jovem disposto a lutar contra Golias. Saul mandou chamar Davi. "Você é muito jovem", disse o rei. Davi respondeu: "Quando um leão ou um urso levava uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele, atacava-o e arrancava a sua boca. O Senhor me livrou do leão e do urso e me livrará desse filisteu." O rei Saul disse: "Vá, e que o Senhor seja com você." Então ele colocou sua própria armadura em Davi, mas a armadura era grande demais. "Não posso andar com isso", disse ele. "Não estou acostumado." Então Davi tirou a armadura. Davi pegou seu cajado de pastor e foi até um riacho. Ele escolheu 5 pedrinhas lisas e as colocou em sua bolsa de pastor. Sua arma seria apenas sua funda e sua fé em Deus. Com seu cajado na mão e sua funda na cintura, Davi começou a caminhar em direção ao gigante. Todos os soldados observavam em silêncio. Será que aquele jovem pastor tinha alguma chance? E quando Golias viu Davi, ele zombou: "Sou algum cão para você vir contra mim com varas?" E amaldiçoou Davi por seus deuses. Ele estava muito irritado. Davi continuou: "Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e toda esta assembleia saberá que o Senhor salva sem espada ou lança. A batalha é do Senhor." Golias ficou furioso e começou a avançar em direção a Davi. Seus passos faziam até a tremer, mas Davi não recuou nem um passo. Davi não esperou. Ele correu rapidamente em direção ao gigante. Enquanto corria, colocou uma pedra em sua funda. Davi girou a funda com toda a sua força. A pedra rodou cada vez mais rápido no ar. Davi mirou bem na testa do gigante.
Davi soltou a pedra. Ela voou pelo ar como um raio e atingiu Golias bem na testa. A pedra afundou em sua testa e o gigante começou a cambalear. O gigante enorme balançou para frente e para trás e então caiu de cara no chão com um estrondo. Davi havia vencido com apenas uma pedra e a sua fé em Deus. Quando os soldados israelitas viram que Golias havia caído, eles gritaram de alegria. Deus havia dado a vitória através de um jovem pastor. Os filisteus ficaram com tanto medo que fugiram correndo. Os israelitas os perseguiram e venceram a batalha. Tudo porque Davi confiou em Deus. Davi se tornou um herói em Israel. O rei Saul o chamou para viver no palácio, mas Davi sabia que a vitória não era dele, era de Deus. A Bíblia nos ensina que através de Davi, que não importa quão grande seja o problema que enfrentamos, se confiarmos em Deus, Ele nos dará a vitória. Davi continuou servindo a Deus com todo o seu coração. Ele escreveu lindos salmos de louvor e mais tarde Deus o tornou rei de Israel. E assim, Davi nos ensinou que com fé em Deus podemos enfrentar qualquer gigante em nossas vidas. Lembre-se sempre, a vitória vem do Senhor. Fim. Tchau, até o próximo vídeo. Uma história bem legal na Bíblia. Sabia muito especial. Chamado Noé. Prepara-se uma grande aventura. Há muito tempo atrás, o mundo estava cheio de pessoas que faziam coisas ruins. Elas brigavam, mentiam e não obedeciam a Deus. Isso deixava o coração de Deus muito triste. Mas havia um homem bom chamado Noé. Ele amava a Deus e sempre fazia o que era certo. A Bíblia diz que Noé era um homem justo e íntegro. Entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Noé tinha uma família maravilhosa, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles. Todos eles também amavam a Deus e viviam de forma correta. Um dia, Deus falou com Noé e disse: "Vou enviar um grande dilúvio sobre a terra para limpar toda a maldade." Mas Deus tinha um plano especial para salvar Noé e sua família. Deus deu instruções bem detalhadas a Noé. Faça uma arca de madeira com 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Era como um barco gigante de 3 andares. Noé desceu do monte com o coração cheio de fé. Ele sabia que Deus o ajudaria a construir aquele barco enorme, mesmo parecendo impossível. Noé reuniu sua família e contou sobre o plano de Deus. "Vamos construir uma arca para nos salvar do dilúvio que virá", disse ele com confiança. No dia seguinte, Noé e seus filhos começaram a trabalhar. Eles cortaram grandes árvores e prepararam a madeira. Era muito trabalho. Dia após dia, eles trabalhavam duro construindo a estrutura da arca. A Bíblia diz que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. As pessoas da cidade passavam e riam de Noé. "Por que está construindo um barco tão grande longe do mar?" zombavam elas. Mas Noé continuava obedecendo a Deus. Meses e anos se passaram e a arca foi ficando cada vez maior. Ela tinha 3 andares, muitos compartimentos e uma janela no topo, exatamente como Deus havia mandado. Deus disse a Noé: "Cubra a arca com piche por dentro e por fora. Isso faria com que a água não entrasse." Noé obedeceu direitinho. Deus ordenou: "Junte todo tipo de comida que se come e armazene como mantimento para você e para os animais." Então, a família começou a guardar grãos, frutas e vegetais dentro da arca. Então Deus disse algo incrível: "Faça entrar na arca um casal de cada espécie de animal, macho e fêmea, para mantê-los vivos com você." Noé ficou maravilhado. De repente, algo maravilhoso aconteceu. Animais de todos os tipos começaram a caminhar em direção à arca. Deus estava trazendo os animais até Noé. Os animais começaram a entrar na arca, dos maiores aos menores. Todos entravam calmamente, um casal de cada espécie, como Deus havia dito.
Até os animais que normalmente se caçavam estavam em paz uns com os outros. A arca estava cheia de vida. Quando todos os animais estavam dentro, Deus disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família. As 8 pessoas entraram: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles. A Bíblia diz que o Senhor fechou a porta da arca. Deus mesmo selou a entrada. Agora, Noé e todos os animais estavam seguros dentro dela. 7 dias depois, o céu começou a ficar muito escuro. Nuvens pesadas e cinzentas cobriram todo o céu. A chuva estava prestes a começar. Então começou. A Bíblia diz: romperam-se todas as fontes das grandes profundezas e as comportas do céu se abriram. Chuva forte começou a cair do céu e água jorrou da terra. A chuva não parava. A Bíblia conta que choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites. A água foi subindo cada vez mais alto. Dentro da arca, Noé e sua família estavam seguros e secos. Eles cuidavam dos animais, davam comida e água para todos. Deus estava protegendo cada um deles. A água subiu tanto que cobriu até as montanhas mais altas. A Bíblia diz: as águas subiram muito acima das montanhas, cobrindo-as completamente. Só a arca flutuava sobre as águas. Depois de muito tempo, a Bíblia diz algo lindo: mas Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais que estavam com ele na arca. Deus enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. No 17º dia do 7º mês, a arca parou sobre as montanhas de Ararat. A água continuou baixando e os topos das montanhas começaram a aparecer. Noé soltou uma pomba pela janela para ver se a água tinha secado. A pomba voltou com uma folha verde de oliveira no bico. Isso significava que as plantas estavam crescendo de novo. Finalmente, Deus disse: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais. Que alegria! Eles estavam salvos. A primeira coisa que Noé fez foi construir um altar para agradecer a Deus. Ele se ajoelhou e adorou ao Senhor que os havia salvado. Deus fez uma promessa maravilhosa: nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então Deus colocou um arco-íris no céu e disse: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês. Sempre que o arco-íris estiver nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança. Os animais se espalharam pela terra e tiveram filhotes. As plantas cresceram, as árvores deram frutos. A terra estava cheia de vida novamente. E assim, por causa da obediência e fé de Noé, a vida da terra recomeçou. Sempre que vemos um arco-íris, podemos lembrar da promessa de Deus e de como Ele cuida de quem o obedece. Tchau, até o próximo vídeo. História escapa na Bíblia. A história de José. Esse sonho muito especial. Os seus irmãos ficaram muito bravos com ele. Quer saber por quê? Eu fui descobrir. Há muito tempo, em Canaã, vivia um homem chamado Jacó, com sua grande família. Ele tinha muitos filhos, mas havia um que ele amava de forma especial: seu filho mais jovem, José. José era o filho favorito de Jacó. Seu pai lhe deu uma túnica multicolorida, muito especial, diferente das roupas de seus irmãos. Isso deixava seus irmãos muito ciumentos. Uma noite, José teve um sonho muito especial. Ele sonhou que estava amarrando feixes de trigo com seus irmãos. De repente, seu feixe se levantou e ficou de pé, e os feixes de seus irmãos se curvaram diante dele. Quando José acordou, ele contou seu sonho para os seus irmãos. Vocês viram? Meu feixe se levantou e o de vocês se curvou diante de mim. Seus irmãos ficaram ainda mais furiosos. Mas José teve outro sonho. Desta vez, sonhou que o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante dele. Quando contou este sonho a seu pai e seus irmãos, até seu pai ficou preocupado. A inveja de seus irmãos crescia cada dia. Eles odiavam José por causa de seus sonhos e por ser o filho favorito. A Bíblia diz: seus irmãos o invejavam
mas o seu pai guardava estas coisas em seu coração. Um dia, Jacó disse a José: vá procurar seus irmãos, que estão cuidando do rebanho, e me traga notícias deles. José obedeceu e saiu para encontrá-los. Quando os irmãos viram José se aproximando, um plano malvado nasceu em seus corações. Lá vem o sonhador, gritaram. Eles tinham um plano terrível em mente. Mas Rúben, o irmão mais velho, teve piedade de José. Não vamos feri-lo, disse ele. Joguem-no nesta cova vazia, mas não derramem sangue. Rúben planejava salvá-lo depois. Quando José chegou perto, seus irmãos o atacaram. Eles rasgaram sua túnica multicolorida e o jogaram na cova vazia. José gritava por ajuda, mas ninguém o ouvia. José estava sozinho na cova escura. Ele chorava e pedia ajuda, mas seus irmãos não o ouviam. Ele não sabia o que seria de sua vida agora. Enquanto isso, um grupo de mercadores ismaelitas passava por ali, viajando para o Egito. Judá, outro irmão, teve uma ideia. Por que feri-lo? Vamos vendê-lo como escravo para estes mercadores. Os irmãos tiraram José da cova e o venderam aos mercadores por 20 moedas de prata. A Bíblia diz: e levaram José ao Egito. Seu sonho de ser grande estava se tornando realidade, mas de uma forma que ninguém esperava. Os irmãos voltaram para casa e contaram uma mentira para o seu pai. Eles rasgaram a túnica multicolorida de José e a mancharam de sangue de animal. Encontramos isto. Será que é a túnica de José? Perguntaram eles. Jacó rasgou suas roupas e chorou amargamente. Meu filho José está morto, gritava ele em desespero. Ele não sabia que seu filho estava vivo, viajando para o Egito. Enquanto isso, José estava chegando ao Egito com os mercadores. Ele foi vendido para Potifar, um oficial importante ao faraó. Agora, José era escravo no Egito, longe de sua família. Na casa de Potifar, José trabalhou muito, mas Deus estava com ele. A Bíblia diz: o Senhor estava com José, e tudo que ele fazia prosperava. Potifar viu que José era honesto e trabalhador. Ele o promoveu para ser o administrador de sua casa. José agora tinha autoridade sobre todos os servos e sobre tudo que Potifar possuía. Mas havia um problema. A esposa de Potifar começou a olhar para José de forma especial. Ela tentou convencê-lo a fazer algo errado, mas José recusou. Não posso fazer isso, disse ele. Seria um pecado contra Deus e uma traição ao meu patrão. Quando a esposa de Potifar viu que José a rejeitava, ela ficou furiosa. Ela correu para o seu marido e mentiu. José tentou me atacar. Era uma mentira terrível, mas Potifar acreditou nela. Potifar ficou furioso. Ele mandou prender José na prisão do faraó. José, que tinha sido honesto e trabalhador, agora estava preso por um crime que não cometeu, mas Deus ainda estava com ele. Na prisão, José estava sozinho e triste, mas ele não desistiu de sua fé em Deus. A Bíblia diz: o Senhor estava com José e lhe mostrava bondade. O chefe da prisão logo percebeu que José era especial. Ele viu que Deus estava com José e que tudo o que José fazia dava certo. Então, o chefe colocou José no comando de todos os prisioneiros. Um dia, 2 prisioneiros especiais chegaram à prisão: o copeiro Mor e o padeiro Mor do faraó. Ambos tinham caído em desgraça com o faraó. Eles foram colocados sob os cuidados de José. Uma noite, ambos tiveram sonhos. Quando acordaram, estavam perturbados e tristes. José perguntou: por que vocês estão tão tristes? Conte-me seus sonhos, talvez eu possa ajudar. O copeiro contou seu sonho. Viu uma videira com 3 ramos. Os ramos floresceram e produziram uvas. Eu peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e entreguei a taça ao faraó. José interpretou: em 3 dias você será libertado e voltará a servir o faraó. O padeiro também contou seu sonho. Vi 3 cestos de pão na minha cabeça. No cesto de cima havia toda espécie de alimentos assados para o faraó, mas os pássaros comiam do cesto. José interpretou com tristeza: em 3 dias, algo muito ruim vai acontecer com você.
Depois de interpretar os sonhos, José pediu um favor ao copeiro. Quando você estiver livre e servindo o faraó novamente, lembre-se de mim, fale ao faraó sobre mim e me tire desta prisão. 3 dias depois, as interpretações de José se tornaram realidade. O copeiro foi libertado e voltou a servir o faraó, mas infelizmente ele esqueceu de José na prisão. José continuou na prisão, esperando e confiando em Deus. Meses se passaram, mas José não perdeu sua fé. Ele sabia que Deus tinha um plano para sua vida. Passaram-se 2 anos. O faraó do Egito teve 2 sonhos perturbadores. Nenhum de seus sábios e magos conseguiu interpretá-los. O faraó estava muito preocupado e confuso. De repente, o copeiro se lembrou de José. Ele correu para o faraó e disse: "Conheço um homem na prisão que pode interpretar sonhos. Seu nome é José, e ele interpretou meu sonho com perfeição." O faraó ordenou que José fosse trazido da prisão imediatamente. José foi apressadamente levado ao palácio do faraó. Ele foi banhado, vestido com roupas limpas e levado diante do faraó. E assim termina a primeira parte da história de José. De um menino favorito a escravo, de escravo a prisioneiro, e agora está prestes a conhecer o faraó. O que Deus tem planejado para José? Descubra na próxima parte. Tchau, até o próximo vídeo. José estava de pé diante de Faraó do Egito. Ele tinha saído da prisão apenas horas antes. Agora enfrentava o homem mais poderoso de todo o Egito. O faraó disse a José: "Tive 2 sonhos e ninguém consegue interpretá-los, mas ouvi dizer que você pode interpretar os sonhos." José respondeu: "Não é por meu poder, mas Deus revelará ao faraó o significado." O faraó contou seu primeiro sonho. Estava de pé à beira do Nilo. De repente, 7 vacas gordas e bonitas saíram da água. Depois vieram 7 vacas magras e feias que comeram as 7 vacas gordas. Então o faraó contou seu segundo sonho. Fez 7 espigas de trigo cheias e boas, crescendo em uma única planta. Depois vieram 7 espigas magras e queimadas, que devoraram as 7 espigas cheias. José disse ao faraó: "Os 2 sonhos significam a mesma coisa. Deus está mostrando ao faraó o que está prestes a acontecer. Virão 7 anos de grande abundância em todo o Egito. Depois desses 7 anos de abundância, virão 7 anos de fome terrível. A fome será tão severa que as pessoas esquecerão dos anos de abundância. Portanto, o faraó deve preparar o Egito para estes tempos difíceis." O faraó ficou impressionado com a sabedoria de José. Ele disse aos seus oficiais: "Podemos encontrar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus?" Então o faraó fez algo extraordinário. Ele tirou seu anel de autoridade e colocou no dedo de José. "Você será o governador do Egito", declarou o faraó. "Todos obedecerão a você." O faraó o vestiu com roupas finas de linho e colocou um colar de ouro em seu pescoço. Ele fez José andar em seu segundo carro real e as pessoas gritavam: "Inclinem-se!" José, o escravo e prisioneiro, agora era o segundo homem mais poderoso do Egito. Durante os 7 anos de abundância, José trabalhou duro. Ele reuniu todo o trigo e o armazenou nos celeiros das cidades. Ele acumulou tanto trigo quanto a areia do mar. Era impossível contar. Faraó também deu a José uma esposa. Seu nome era Asenate, filho de um sacerdote egípcio. José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Ele estava construindo uma nova vida no Egito. Os 7 anos de abundância terminaram. Agora começaram os 7 anos de fome, exatamente como José havia predito. A fome era severa em toda a terra, mas o Egito tinha alimento porque José havia preparado. As pessoas de todas as terras vieram ao Egito para comprar alimento de José, porque a fome era severa em todos os lugares. Mas o Egito tinha trigo e José o distribuía para todos que vinham. Muito longe,
Em Canaã, Jacó e sua família também sofriam com a fome. Jacó disse aos seus filhos: ouvi dizer que há tribo no Egito. Vão lá e comprem alimentos para nós, ou morreremos de fome. 10 dos filhos de Jacó viajaram para o Egito para comprar trigo. Eles não sabiam que o homem que os vendeu como escravo anos atrás agora era o governador do Egito. Eles não sabiam que José estava vivo. Quando chegaram ao Egito, os irmãos foram direto para José para comprar alimentos. Eles se curvaram diante dele com o rosto no chão, exatamente como no sonho de José, mas eles não o reconheceram. José reconheceu seus irmãos imediatamente, mas ele fingiu ser um estranho e falou com eles através de um intérprete. Seu coração estava cheio de emoção, mas ele queria testar se seus irmãos tinham mudado. José perguntou aos seus irmãos: de onde vocês vêm? Eles responderam: viemos de Canaã para comprar alimento. José disse: vocês são espiões, vieram espiar a terra. Os irmãos protestaram: não, senhor, somos homens honestos, não espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um homem de Canaã. O mais jovem está com nosso pai, um não está mais conosco. José disse: se vocês são honestos, deixem um de vocês aqui como prisioneiro. Os outros vão para casa e tragam seu irmão mais jovem. Assim, saberei que vocês dizem a verdade. Os irmãos concordaram. Simeão, um de seus irmãos, foi deixado como prisioneiro. Os outros receberam sacos cheios de trigo para levar para casa. Mas havia um segredo. José colocou o dinheiro deles de volta nos sacos. Quando os irmãos pararam para descansar, descobriram que o dinheiro deles estava de volta nos sacos. Ficaram muito assustados. O que Deus fez conosco? Perguntaram uns aos outros com medo. Os irmãos voltaram para Canaã e contaram tudo a seu pai Jacó. Quando Jacó ouviu que precisava enviar Benjamim, seu filho mais jovem, ficou muito preocupado. Não posso deixar Benjamim ir. Ele é tudo o que me resta de sua mãe. Mas a fome continuava. Quando o trigo que trouxeram acabou, Jacó disse aos seus filhos: vocês devem voltar e comprar mais alimentos. Os irmãos responderam: não podemos voltar sem Benjamim. O homem disse que não nos venderá mais trigo sem ele. Finalmente, Jacó concordou em deixar Benjamim ir. Com o coração quebrado, ele disse: se é necessário, que assim seja. Levem também presentes para o homem, um pouco de bálsamo, mel, especiarias e amêndoas. Os irmãos voltaram ao Egito com Benjamim. Quando José viu seu irmão mais jovem, seu coração ficou cheio de emoção. Ele quase chorou, mas se controlou e os convidou para comer com ele. José preparou um grande banquete para seus irmãos. Ele os honrou e deu a Benjamim 5 vezes mais comida do que os outros. Seus irmãos comeram, beberam e se alegraram na presença dele. Mas José ainda queria testar seus irmãos. Ele ordenou que colocasse seu cálice de prata no saco de Benjamim sem que ele soubesse. Depois, acusou os irmãos de roubo. Aquele que tem meu cálice será meu escravo, declarou José. Os irmãos rasgaram suas roupas em desespero. Judá se aproximou de José e disse: Senhor, deixe-me ficar como seu escravo, em lugar de Benjamim. Nosso pai o ama demais. Se Benjamim não voltar, nosso pai morrerá de tristeza. Quando José ouviu as palavras de Judá, não conseguiu se controlar mais. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu sou José, gritou ele. Sou seu irmão que vocês venderam como escravo. Os irmãos ficaram apavorados. Pensavam que José os puniria, mas José disse: Não tenham medo, vocês pensaram em fazer o mal, mas Deus transformou em bem. Ele me trouxe aqui para salvar vidas. Eu os perdoo. José enviou seus irmãos de volta para trazer seu pai Jacó ao Egito. Quando Jacó chegou e viu seu filho José vivo, ele caiu nos braços dele e chorou de alegria. Agora posso morrer em paz, disse Jacó, porque vi seu rosto e você está vivo. E assim termina a história de José, de um menino com sonhos a um governador poderoso, de escravo a salvador de nações. A história de José nos mostra que Deus nunca nos abandona. Não importa o que aconteça, Deus transforma nossas dificuldades em bênçãos. Fim. Tchau, até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Se vocês conhecem o homem mais forte na Bíblia, hoje vamos conhecer Sansão.
Ele era muito forte. Vem comigo nessa aventura. Havia um casal que não podia ter filhos. Manoá e sua esposa eram muito tristes por isso. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu para ela e disse: Você terá um filho. Ele será um nazireu de Deus, consagrado desde o nascimento. A esposa contou tudo a Manoá. Ele orou a Deus, pedindo que o anjo voltasse para ensinar-lhes como criar o menino. E Deus atendeu a oração de Manoá. E assim aconteceu. O filho nasceu e eles o chamaram de Sansão. Ele cresceu e o Senhor abençoou. O Espírito do Senhor começou a se manifestar em Sansão desde jovem. Sansão não podia cortar o cabelo, beber vinho ou tocar em coisas mortas. Esse era o seu voto nazireu, sua consagração a Deus. Enquanto ele guardasse esse voto, Deus lhe daria força especial. Sansão cresceu e se tornou um jovem forte e corajoso. Ele vivia em Zorá, e o Espírito do Senhor começava a impulsioná-lo com grande poder. Certo dia, Sansão estava descendo até Tímina. No caminho, ele passou pelas vinhas da região. De repente, um leão jovem e feroz rugiu violentamente e veio correndo em direção a Sansão. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Sansão. Com suas próprias mãos, ele rasgou o leão como se fosse um cabrito. A força de Deus estava com ele. Alguns dias depois, Sansão voltou por aquele caminho. Para sua surpresa, havia um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do leão. Sansão pegou o mel com as mãos e comeu. Ele também deu um pouco para seus pais, mas não contou de onde tinha vindo. Tempos depois, Sansão fez um enigma para os filisteus em uma festa. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Os filisteus não conseguiam resolver o enigma. Eles ficaram muito frustrados e bravos, pois não queriam perder a aposta que haviam feito com Sansão. Os filisteus ameaçaram a esposa de Sansão, forçando-a a descobrir o segredo do enigma. Ela chorou e insistiu com Sansão, até que ele finalmente revelou a resposta. Quando Sansão descobriu a traição, ficou furioso. Ele foi até Ascalon e, com a força de Deus, derrotou 30 homens. Depois, voltou para casa com grande indignação. Tempos depois, o povo entregou Sansão amarrado aos filisteus. Então o Espírito de Deus veio sobre Sansão e ele rompeu as cordas. Depois pegou uma queixada fresca de jumento no chão. Com aquela queixada, Sansão derrotou 1000 homens. Foi uma vitória impossível, mas Deus estava com ele. Com uma queixada de jumento fiz montanhas sobre montanhas. Depois da batalha, Sansão ficou com muita sede e clamou a Deus. Então Deus abriu uma fonte de água na terra, e Sansão bebeu e recuperou suas forças. Ele viu que sua vitória vinha de Deus. Certa noite, Sansão foi à cidade de Gaza. Os filisteus descobriram e fecharam os portões da cidade, planejando capturá-lo pela manhã. Mas no meio da noite, Sansão se levantou. Ele foi até os portões, arrancou-os junto com as trancas e os batentes e os carregou até o alto de um monte. Os filisteus ficaram aterrorizados. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Sorek. Os líderes dos filisteus prometeram muito dinheiro a Dalila se ela descobrisse o segredo da força de Sansão. Então ela começou a perguntar: Meu amor, conte-me, por favor, qual é o segredo da sua força? Sansão não contou a verdade. Ele disse que se fosse amarrado com 7 cordas novas, ficaria fraco. Mas quando os filisteus apareceram, ele quebrou as cordas facilmente. Dalila ficou frustrada e insistiu ainda mais. Ela pressionava Sansão todos os dias, até que ele ficou cansado de suas perguntas. Dalila insistiu tanto que Sansão não aguentou mais. Completamente exausto, ele revelou o verdadeiro segredo. Nunca passou navalha pela minha cabeça.
Se meu cabelo for cortado, minha força me deixará. Enquanto Sansão dormia no colo de Dalila, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças de seu cabelo. A força de Deus se afastou dele. Os filisteus vieram e prenderam facilmente. Sansão tentou se defender, mas sua força havia ido. Sansão está nas nossas mãos. O nosso Deus Dagom deu-nos a vitória. Os filisteus o levaram para Gaza e o colocaram na prisão. Lá, eles o humilharam e o forçaram a trabalhar como escravo. Eles o forçaram a trabalhar girando uma pesada pedra de moer grãos. Era um trabalho humilhante e exaustivo, mas Sansão orava e se arrependia de ter desobedecido a Deus. Enquanto Sansão trabalhava e orava, algo importante estava acontecendo. Seu cabelo começou a crescer novamente. Os filisteus fizeram uma grande festa no templo de Dagom, seu deus. Milhares de pessoas estavam lá para agradecer por terem capturado Sansão. Então, eles trouxeram Sansão para que todos zombassem dele. Um jovem o guiava pela mão. Olhem, o grande Sansão! Onde está a vossa força agora? Sansão pediu ao jovem que o guiava: "Deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo." Então, Sansão orou a Deus com todo o seu coração. Senhor Deus, lembra-te de mim. Dá-me força apenas mais esta vez. Deus ouviu a oração de Sansão. Sua força voltou mais poderosa do que nunca. Com toda a sua força, Sansão empurrou as colunas. Sansão morreu junto com os filisteus naquele dia. Mas ele derrotou mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida. Deus usou Sansão para libertar seu povo. Sua família veio e o levou para ser sepultado com honra. A história de Sansão nos ensina lições importantes. Deus nos dá dons e talentos especiais, mas devemos usá-los com sabedoria e obediência. Quando erramos, Deus pode nos perdoar e nos usar novamente, se voltarmos para Ele com um coração sincero e quebrantado. Tchau, até o próximo vídeo. Inscreva no nosso canal. Olá, crianças! Você já ouviu falar de uma rainha muito corajosa chamada Esther? Há muito tempo atrás, em um país distante chamado Pérsia, Deus usou uma jovem muito especial para salvar todo o seu povo. Vamos conhecer essa incrível história da Bíblia? Nossa história começa com um bebezinho chamado Radassa. Ela era uma menina judia que ficou sem papai e mamãe quando era bem pequenininha. Mas Deus cuidou dela. Seu primo Mardoqueu a encontrou e a pegou no colo com muito carinho. Radassa cresceu e se tornou uma menina muito bonita, mas às vezes as outras crianças não queriam brincar com ela porque tinham inveja da sua beleza. Querida Radassa, disse Mardoqueu, Deus fez você especial por um motivo muito importante. Sua beleza vem do coração bondoso. Um dia, você vai entender que ser diferente é o que vai ajudar você a fazer coisas incríveis. Os anos passaram e Radassa cresceu e se tornou uma jovem muito bonita e gentil. Mardoqueu ensinou Radassa sobre ser judia e amar a Deus, mas pediu que ela guardasse isso em segredo, porque nem todas as pessoas gostavam dos judeus. No enorme e brilhante palácio real vivia o rei Xerxes. Ele era o rei mais poderoso daquela região, mas estava se sentindo sozinho e queria encontrar uma nova rainha. Um dia, no comércio, Mardoqueu contou uma novidade. O rei Xerxes está procurando uma nova rainha. Radassa ficou nervosa, mas sorriu com esperança. Radassa, que agora era chamada de Esther, foi levada ao palácio junto com muitas outras moças. Finalmente, chegou o dia que Esther ia conhecer o rei. Quando ela entrou no salão do trono, todos ficaram admirados com a sua beleza. Naquele mesmo dia, o rei colocou uma coroa na cabeça de Esther e ela se tornou
a nova rainha. Um dia, enquanto estava sentado perto do portão do palácio, Mardoqueu ouviu 2 guardas, Bigtan e Teres, falando baixinho sobre um plano para machucar o rei. No dia seguinte, Mardoqueu encontrou Ester no jardim do palácio. Ester, descobri que 2 guardas querem fazer mal ao rei, contou ele rapidamente. Você precisa avisar o rei agora mesmo. Ester, contudo, contou ao rei, dizendo que foi Mardoqueu que descobriu o plano. Os guardas malvados foram presos e o que Mardoqueu fez foi escrito no livro de história do rei. O rei deu um cargo muito importante para Amã, fazendo dele o 2º homem mais poderoso do reino. E por todo o reino, as pessoas se curvavam quando viam Amã. Todos, menos Mardoqueu. Amã foi falar com o rei Xerxes. Majestade, existe um povo espalhado pelo seu reino que não obedece às suas regras. Amã não disse que estava falando dos judeus. O rei não perguntava mais nada e tirou seu anel especial do dedo. Faça o que achar melhor com esse povo, disse o rei, dando o anel para Amã. Mensageiros saíram por todas as cidades. Em um dia marcado, todos os judeus seriam castigados. Quando Ester soube da conspiração de Amã, o coração dela ficou apertado, pois sabia que seria perigoso falar com o rei, a menos que o rei mostrasse seu cetro dourado. Ela mandou dizer a Mardoqueu: pensa para que todos os judeus de Susã não comerem nem beberem nada por 3 dias. Depois disso, vou falar com o rei, mesmo que seja perigoso. Se eu tiver que me arriscar, eu me arrisco. Em seu quarto, Ester se ajoelhou e orou a Deus, pedindo coragem e sabedoria. No 3º dia, Ester colocou a sua roupa mais bonita e foi até a sala do trono. Quando o rei a viu, o rei sorriu e mostrou o cetro dourado. O que você quer, rainha Ester? Com muita sabedoria, Ester não contou o seu pedido na hora. Em vez disso, convidou o rei Amã para um jantar especial. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Então, ele pediu: traga o livro de história do reino para lerem para mim. O servo leu justamente a parte que contava como Mardoqueu havia salvado a vida do rei. Que presente ou recompensa Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. O rei ficou preocupado. Como poderia ter esquecido de agradecer a alguém que salvou a sua vida? Na manhã seguinte, Amã chegou cedinho ao palácio, querendo pedir ao rei para castigar Mardoqueu. Mas antes que pudesse falar, o rei perguntou: o que devemos fazer para alguém que o rei quer muito agradecer? Amã, pensando que o rei queria agradecer a ele, sugeriu: esta pessoa deveria usar roupas do rei, andar no cavalo do rei e passear pela cidade com alguém importante gritando: vejam como o rei agradece a quem ele gosta. Ótima ideia, disse o rei. Vá agora mesmo e faça tudo para Mardoqueu, o judeu. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. No segundo jantar que Ester preparou, o rei perguntou de novo qual era o pedido dela. Finalmente, Ester contou que era judia e falou sobre o plano contra o seu povo. Alguém quer fazer muito mal a todos nós. Quem faria uma coisa dessas? Perguntou. Ester apontou para Amã. Este homem mau, Amã, é que quer machucar o meu povo. O rei ficou muito bravo com Amã. Os guardas levaram Amã para longe. Ele perdeu todo o seu poder e posição. O plano malvado que ele havia feito
acabou voltando contra ele mesmo. O rei deu a Mardoqueu o anel que havia tirado de Amã, fazendo dele o novo conselheiro principal. Uma nova ordem foi enviada, permitindo que os judeus ficassem seguros no dia que havia sido marcado para o castigo. Por todo o reino houve uma grande festa entre os judeus. As ruas de Susã encheram-se de música, dança e cores. E assim, a história da rainha Esther nos ensina que às vezes Deus nos coloca em lugares especiais para um momento como este. A coragem de Esther, sua sabedoria e sua fé em Deus salvaram todo o seu povo. E esta é a maravilhosa história da rainha Esther. Fim. Tchau, até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Vocês já viram? Olha seu marido, um grande peixe. Isso aconteceu. Um homem chamado Jonas, chamado Kiva. Ele sobreviveu. Vem comigo nessa aventura. Havia um homem chamado Jonas, que era profeta de Deus. Um dia, Deus falou com Jonas. Jonas, levante-se, vá para a grande cidade de Nínive e avise o povo que sua maldade chegou até mim. Nínive? Não, Senhor! Aquele povo é muito mau! Mas Jonas tinha medo. Ele não queria ir para Nínive. Então, ele fez algo muito errado. Não vou obedecer! Vou fugir de Deus! Vou para o outro lado do mundo! Jonas encontrou um navio que estava partindo para longe de Nínive. Ele pagou sua passagem e subiu a bordo. Ele pensava que conseguiria escapar de Deus. Mas Deus vê tudo e está em todos os lugares. Mas Deus enviou uma grande tempestade sobre o mar. O vento soprava com uma força terrível e as ondas eram enormes. A tempestade é muito forte! O navio vai afundar! Alguém aqui fez algo para ofender os deuses? Enquanto a tempestade raiava, Jonas estava dormindo profundamente no porão do navio. Ele estava tão cansado que não ouvia nada. O capitão do navio o encontrou e o acordou. O capitão acordou Jonas e perguntou: Por que você está dormindo? A tempestade vai nos matar! A tempestade é por minha culpa! Eu fugi de Deus! Joguem-me ao mar e a tempestade parará! Os marinheiros não queriam jogar Jonas ao mar. Eles remaram com toda a sua força, tentando chegar à terra. Mas a tempestade era tão forte que era impossível. Finalmente, eles tiveram que obedecer a Jonas. Os marinheiros lançaram Jonas ao mar. Ele caiu nas águas profundas e escuras. Mas Deus não havia abandonado Jonas. Deus tinha um plano especial para ele. De repente, um grande peixe apareceu. Era um peixe tão grande que poderia engolir um homem inteiro. Que peixe gigante! Ele vai me comer! O grande peixe engoliu Jonas. Ele estava agora dentro do peixe, no escuro. Senhor, eu estava errado. Eu desobedeci a ti. Por favor, perdoe-me. Jonas permaneceu dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Durante todo esse tempo, ele orou e pediu perdão a Deus. Ele finalmente entendeu que Deus é misericordioso e que ele deveria obedecer. Depois de 3 dias, Deus falou com o peixe. O peixe levou Jonas até a praia e o vomitou na areia. Jonas está vivo. Deus o havia salvado de uma forma milagrosa. Jonas se levantou da areia, ainda molhado e cansado. Mas ele estava vivo e tinha uma nova chance. Ele olhou para o céu e disse: Obrigado, Senhor. Agora vou obedecer. Então Deus falou com Jonas novamente. Jonas, levante-se, vá para Nínive e avise o povo que em 40 dias a cidade será destruída se não se arrependerem. Esta vez, Jonas obedeceu. Ele viajou para Nínive, a grande cidade. Nínive era uma cidade tão grande que levaria 3 dias para atravessá-la, de um lado ao outro. Jonas entrou na cidade e começou a pregar. Ele caminhava pelas ruas, avisando o povo. Em 40 dias, Nínive será
destruída. Algo incrível aconteceu. O povo de Nínive acreditou em Jonas. Eles se arrependeram de seus pecados. Eles vestiram roupas de saco e cinza, sinais de arrependimento e tristeza pelos seus pecados. Até o rei de Nínive ouviu sobre a mensagem de Jonas. O rei desceu do seu trono e se arrependeu também. Que todos em Nínive se arrependam. Que todos busquem o perdão de Deus. Toda a cidade de Nínive se transformou. Pessoas que antes eram más, agora buscavam fazer o bem. Elas pararam de prejudicar umas às outras e começaram a viver com justiça e bondade. Quando Deus viu o arrependimento sincero do povo de Nínive, ele teve compaixão deles. Deus perdoou a cidade, Nínive não seria destruída e o povo foi salvo. Mas Jonas ficou bravo. Ele esperava que Deus destruísse Nínive. Senhor, eu sabia que era misericordioso. Por isso fugi. Eu queria que tu destruísses esta cidade. Jonas saiu da cidade e se sentou em um lugar alto para observar. Ele ainda esperava que algo ruim acontecesse. Ele construiu um abrigo simples e se sentou à sombra, esperando e observando. Deus fez uma planta crescer rapidamente sobre Jonas, dando-lhe sombra. Jonas ficou feliz com a planta. Ele deitou à sombra da planta, aliviado do calor do sol. Mas, no dia seguinte, Deus enviou um verme que comeu a planta. A planta morreu e secou. Jonas perdeu sua sombra e o calor do sol voltou a queimá-lo. Jonas ficou muito furioso. Ele gritou para Deus: Senhor, estou tão furioso que prefiro morrer. Minha sombra, isso é injusto. Então, Deus falou com Jonas e lhe ensinou uma lição importante. Jonas, você se importa com uma planta que você não plantou e que cresceu em uma noite, mas não se importa com Nínive, uma cidade com muitas pessoas. Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem a diferença entre sua mão direita e sua esquerda. Eles não sabem o que é certo e errado. Como eu não teria compaixão deles? Como eu não os perdoaria? Jonas finalmente entendeu. Deus não é apenas justo, ele também é compassivo e misericordioso. Deus ama todas as pessoas, mesmo aquelas que cometeram erros. Ele quer que todos se arrependam e vivam bem. E assim, Nínive foi salva. A cidade prosperou e as pessoas viveram em paz e justiça. O arrependimento sincero do povo havia trazido bênção e salvação para toda a cidade. Jonas deixou Nínive e voltou para sua casa. Ele havia aprendido uma lição muito importante. Ele agora entendia que Deus é compassivo com todos e que devemos ter compaixão também. Então lembre-se, obedeça a Deus, tenha compaixão dos outros e confie em Deus mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Deus sempre tem um plano perfeito para a sua vida. E assim termina a história de Jonas. Fim. Tchau, até o próximo vídeo.